Vamos lá, jovens. Por exercício que eu deixei, a maioria não deve ter feito, porque foi tomar uma água, foi fazer um xixi. Mas vamos resolver ele aqui então. Talvez não tenha entendido o jeito que a tabela tá, porque ela tá meio confusinha mesmo. Tá? O exercício 3 da página 135, ele fala assim: a tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformação de energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde a energia térmica se transforma em energia elétrica. Então você esquenta ele de alguma maneira e aquilo vira eletricidade. Dentre os processos indicados na tabela, ocorre a conservação de energia. Aí você fala assim, professor, fácil, tudo é conservação de energia. Aqui você vai ter que pensar naquelas, sabe, entranhas. Vamos tentar entender cada um dos processos aqui, depois a gente responde as alternativas. Como que você lê essa tabela? Eu vou pegar a química ali, tá? Eu tenho a transformação, a energia química, tá ali em cima, né? Essa energia química, quando a gente está falando da dinamite, ela vira... Meu Deus! Ela vira energia... Vai ficar cortado ali, né? Pera aí. Vou escrever aqui onde que dá para escrever, deixa eu ver. Pra frente. Energia mecânica. Mecânica. Então, a energia química, quando você está falando de dinamite, vira energia mecânica. Como assim? Tem uma reação química ali dentro, acontece, sai voando pedra para todo quanto é lado. Tá? Já foi muito usado em guerra, dinamite, né? Mas basicamente hoje a dinamite é para fazer implosões controladas, ou explosões controladas. Para prédios antigos, que precisam de ser derrubados, ou para abrir rodovia. Tá? Tem uma pedreira no caminho aqui, daqui para Curitiba, de Londrina para Curitiba, tem. Você nasceu de Londrina, vira e mexe, agora eu não sei, né? Porque eu estou enfiado em casa, mas eles faziam umas explosões lá para conseguir abrir caminho. Então vamos olhar todas as transformações. A energia elétrica, tá? Estou olhando na parte de cima ali. Quando passa por um transformador, vira energia elétrica. Como assim? Você tem um transformador... Putz, é que o meu está escondido aqui, não vai dar para ver. Aqui, não tem aqui. O transformador é o mais simples que vocês têm, aquele que você coloca na tomada para carregar o celular, que lá é um transformadorzinho. Ele pega 110 volts e transforma em 5 volts, 8 volts, 10 volts, dependendo do transformador, tá? O carregador do notebook faz a mesma coisa. A fonte do computador que você coloca dentro do computador de mesa tem o mesmo trabalho. Então, energia elétrica é energia elétrica. Energia química e dinamite para mecânica, eu já falei, né? Energia mecânica do movimento. O pêndulo transforma em energia mecânica. Mas como assim, professor? Quando você pega um pêndulo, tá? Ele tem uma determinada altura, aqui, tá parado. Você solta, ele ganha velocidade, vira energia cinética e depois ele vai no ponto mais alto e para de novo. Então você tem transformações das energias, energia potencial gravitacional em cinética e vice-versa. São energias do tipo mecânica, que é a área da mecânica e da física, que vocês estão estudando agora, estudam. Energia térmica, aí tem um monte ali, né? Na energia térmica, o termopar, que é esse aparelho que ele falou, transforma em energia elétrica, já vimos isso. Energia térmica, reações endotérmicas. Tá? Endotérmicas é aquela que recebe energia para acontecer. Sossegado, jovem, tranquilo. Ela recebe energia, calor para acontecer e vira uma reação química, uma energia química. E por último, a energia térmica, fusão, quebra de átomos grandes, virando energia térmica. Libera energia, que a gente pode falar que é o calor, vamos dizer assim, que aquece, tá? Se for uma bomba, aquece tudo que está em volta. Se for num reator, aquece a água. Essa água quente aumenta a pressão, igual na panela de pressão, só que em vez de girar lá aquele pininho da panela de pressão, ele gira um motor que transforma em energia elétrica, tá? Em quais processos ocorre a conservação de energia? Como a pergunta é energia como um todo, sempre haverá conservação, tá? Por que eu sei que sempre haverá conservação? Porque ele falou de energia. Agora, se ele falasse assim, em quais processos há conservação de energia mecânica, por exemplo, que a energia continua sempre sendo mecânica. Em quais processos a energia é sempre elétrica?
tá? Você não vai ter dissipação de energia de outro tipo, apenas você terá energia elétrica. Aí a gente começaria a analisar com mais calma. Porque o transformador, quem já colocou o celular para carregar sabe, ele esquenta aquela caixinha que você coloca na tomada. Então você tem energia elétrica e virando calor também. Você tem uma dissipação dessa energia. Só que como ele perguntou como um todo, no conceito mais amplo possível, a energia se conserva. Então nesse caso, a resposta realmente é A. Eu dei uma enrolada em vocês, mas a resposta é A. Tá? Existe a conservação de energia e ponto. Fechou? Próximo exercício. Nossa, eu separei tanto exercício aqui, não vou fazer nem um terço. Próximo exercício, também é um exercício gigantes. Cegado, jovem. Tranquilão. Página 136, exercício 4. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 70 e 2005. Nossa, mas cresceu muito. Mas é essa época em que o Brasil namorou com uma industrialização. A gente tem indústria no Brasil hoje, tá? Mas a indústria no Brasil hoje é muito pequena para o tamanho do país. A gente basicamente, tá? Basicamente é um país rural. A maior produção nossa em riqueza é a produção agropecuária. Isso é ótimo para quem é dono de fazenda. Para um país desenvolvido tem que ter uma indústria forte. A gente não tem uma indústria forte. O que a gente tem muito é multinacionais que estão estabelecidas aqui. Tá? Então, por exemplo, você não pode considerar a Ford do Brasil como sendo uma indústria nacional. Ela não é. Tá? Então, houve um aumento da indústria, mas a nossa indústria ainda é muito pequena perto de outros países. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, estão no começo, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e a poluição local. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em uma região que abrange diversas quedas d'água, em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se... Aí tem as alternativas. Vamos primeiro aqui falar das fontes de energia. Professor, mas isso é geografia. Não é, gente. O mundo é um só. Vocês estudam áreas separadas, mas o mundo é um só e isso aqui engloba muito sim a física. Vamos por partes. Aonde que a energia eólica e a energia solar entra? Não vai existir, em nenhum momento da humanidade, tá, uma maneira viável de substituir toda a energia que a gente tem por energia eólica e solar. Por quê? Nós ficamos 10, 20, 50 mil anos lutando, usando o que a gente chamou de ciência, por mais arcaica que seja, por mais que seja uma pedra lascada, para não depender da natureza. Assim, a gente depende da natureza, mas não depender de clima, sabe? De nada do gênero. Tá? A energia solar é ótima. Essa vai ser muito empregada sim, mas ela será empregada em outra maneira. Você não vai ter um parque eólico no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Alguns lugares até tentaram, mas não é viável. Aonde que a energia eólica vai estar empregada? A energia eólica vai estar empregada no telhado de todas as casas, porque você, nos Estados Unidos, se eu não me engano, já, acho que a Tesla, mesmo que soltou o foguete há um tempo atrás aí, lá eles não usam telha, igual aqui. Não sei se você já viu um telhado, fazendo um telhado na internet aí nos Estados Unidos. Eles colocam várias ripas de madeira e colocam tipo uma borracha, uma lona, tipo aquele material de chão de academia, tá? Em cima da casa. E eles fizeram um protótipo de uma telha daquela de borracha, em que em cima ela capta a energia solar. E saiu mais barato do que aquela lona original. Então, se todo o seu telhado é feito para receber energia solar, você esquenta a água da sua casa. Durante o dia você pode usar energia solar para ligar ar-condicionado, TV, videogame, o que você quiser fazer. Tá? E isso sim é viável. Cada casa tem seu ponto solar. Eólica, poucos lugares do mundo realmente tem uma corrente de ar tão boa para você conseguir colocar eólica. E normalmente são regiões litorâneas. O resto do Brasil não adianta. Tá? As que sobram são divididas em dois tipos. Termoelétrica, que usa o aquecimento de alguma coisa, no caso da água, e hidrelétrica.
A termoelétrica é mais fácil a gente perceber que ela é poluidora, pelo menos em geral. Porque a gente está falando de carvão, petróleo, que polui, não tem nem o que discutir, tá? E a nuclear, a energia nuclear é uma termoelétrica. Você tem, a gente viu no exercício anterior, uma reação, a fissão, a quebra do átomo libera energia, que esquenta a água, gira uma turbina e você transforma em energia elétrica. O problema da energia nuclear hoje, que é a energia de fissão, de quebra, é o rejeito radioativo, que você tem que colocar aquilo em algum lugar. Você não pode colocar no bolso e ir embora. Não é? O que eles fazem normalmente? Eles criam buracos em cavernas ou no chão, com paredes grossíssimas de concreto e chumbo, e jogam aquele material em terra. Enquanto estiver ali dentro, vazar é muito pequena a chance. Só que você tem vai ficar enterrando isso até quando, né? Então, não, sossegado, jovem, tranquilo. Então, também a energia nuclear, dentre as termoelétricas, é a única viável, pensando no meio ambiente. Porque hoje o nosso problema não é com rejeito radioativo, o nosso problema hoje é com quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Tá? Entre todas as energias, a que menos emite dióxido de carbono, CO2, é a nuclear. Professor, mas e a hidrelétrica? Para você fazer uma usina hidrelétrica, você precisa fazer uma represa. Por quê? Vamos fazer o seguinte aqui. Temos um riozinho passando, feliz, nessa região. Como que funciona uma usina hidrelétrica? Tá? E aqui do lado você tinha... Cadê? Vou fazer aqui o chãozinho marrom, bonitinho. Aqui marrom, o chão. Não dá pra ver o marrom, então vou dar uma pintada aqui. Certo? E você tinha árvores, frondosas. Árvores aqui. Do lado, tá? Podia ter casa, o que você quisesse colocar ali nesse lado. O tronco da árvore vai ser branco. Não, cadê? Vai ser branco para ficar mais fácil de fazer aqui. Tá bom? Tinha uma pessoa aqui, uma casa. Que coisa linda. Uma casinha. Tá bom? O que acontece? Para você fazer uma usina hidrelétrica, você precisa fazer uma represa. Tanto que tem a represa de Itaipu, né? Você faz a represa por quê? Você coloca uma barragem aqui. Tá bom? Uma barragem. E aí a quantidade de água de um dos lados vai aumentar. Vai ficar mais alta, vai ter mais energia potencial gravitacional. Quando essa água cair, ela vai liberar mais energia. Quem já foi para Itaipu, já teve a oportunidade de ver lá, você tem aquelas rampas que caem bastante água, que normalmente ficam mais ou menos assim, que a água vem toda felizona e contente, descendo pela represa. Eu vou mudar a cor da água para verde claro, tá? A água que está na represa. E ela vem, e vai tudo pro outro lado, molha todo mundo. Aquela água é o excesso, tá? O real funcionamento da hidrelétrica acontece aqui dentro. É subterrâneo. Tá? Aqui embaixo você tem a usina em si. Mas o que acontece quando você represa a água? Essa água que foi represada, ela sobe de nível e ela ocupa o lugar em que a gente tinha vegetação, em que a gente tinha habitação. Existia aqui no Brasil as 7 quedas. Eu não vi, já não é da minha época isso. Mas tirando Foz do Iguaçu, que tem lá as cataratas, tinha mais uma, que era as 7 quedas, que foi totalmente... Está totalmente submersa hoje por causa da usina de Itaipu. Então é uma troca que a gente faz. Quando você está matando vida, flora, né? Nesse caso aqui, que eu estou falando das árvores, você está... É a mesma coisa que desmatar, só que você devia desmatar com uma motosserra, está desmatando com água. Então você acaba emitindo dióxido de carbono porque você está desmatando, né? Você está deixando de ter um limpador de ar, vamos dizer assim, que seriam as matas. Então a usina hidrelétrica, ela sim, é mais limpa, talvez ela tenha menos prejuízo ambiental do que as outras que eu citei. Só que ao mesmo tempo ela gera indiretamente uma emissão de CO2. Que a falta dessas árvores aqui, ó, tá, faz com que aumente a quantidade de CO2 na atmosfera, porque você não tem mais quem absorver naquela região, tá? E é grande, não é pequeno esse tipo de represa, tá? É um negócio grande. Agora sim que eu já falei tudo isso, vamos às alternativas. A poluição da água por metais da usina. Não, tá? Claro que você não vai colocar mercúrio numa usina nuclear, numa usina hidrelétrica, porque o metal da usina não vai poluir, tá? Isso não é o problema. A destruição do habitat de animais terrestres. Isso sim, porque ali eu coloquei um ser humano, mas podia ser um cachorro, um macaco, um chimpanzé não, um tamanduá. Então você vai inundar uma área
e ali não vai ter mais como ter vida. Vai ter de peixe, tudo bem, mas os animais que viviam ali não vão viver mais. O aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. Igual eu falei, você não tem um aumento da emissão de CO2. Você tem uma diminuição na captura desse CO2 pela mata que não existe mais ali. Tá? Então a C está errada. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. A água que sai da turbina do outro lado, gente, ela tá igualzinha ela entrou. Tá? Não vai estar com peixe nem nada, né? Porque não cai peixe na turbina, tem ali uma barreira para a vida marinha não cair dentro da usina. Tá? Mas não suja a água, ela sai limpa do outro lado. O aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. Aqui é o seguinte, é inverso, tá? O problema do aprofundamento do leito do rio é do lado seguinte. Por quê? Porque quando você colocou mais água de um lado, essa água desce com velocidade e sai com mais velocidade depois da represa. E aí essa água com mais velocidade vai raspando o leito do rio, vai arrastando terra e vai aumentando o desgaste, tá? Então a correta aqui seria a alternativa, que eu falei, já esqueci? B, de bola, tá? Pessoal, 1 minuto que eu acho que estão me chamando aqui na frente, só deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Eu já coloco outro exercício. Voltei. Aqui é rapidão. Olha lá. Vamos para o próximo exercício. Né? Mais 10 minutos ainda. Onde eu estou? Estou nesse aqui. Ó, o último de transformação de energia. Tá? É bom que eu já expliquei tudo naquele exercício, agora vai ser só marcar a alternativa. E aí nós vamos para o trabalho, fazer um exercício de trabalho. Senão nós faremos na sexta-feira. Exercício 5 da página 136. Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, faz tempo, hein? A matriz energética brasileira é composta de hidrelétrica, 80%, ótimo, né? Termoelétrica, 19,9%, e aqui, gente, se eu não me engano, ele tá falando ali depois, tá? Termoelétricas precisam de aquecimento para funcionar. Eólica, 0,1%, então você vai ter lá no Rio Grande do Norte, talvez Ceará, naquela região, é mais como teste do que como algo realmente viável. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural, 6,6%, biomassa, 5,3%, derivados do petróleo, pior coisa possível, 3,3%, e nuclear, 3,1%. Tá? Tem o carvão também, que é 1,6%. Dessas aí, tá? Biomassa, beleza, só que você tem a queima. Os que você tem queima é um problema. O único que não envolve queima nisso aí é a energia nuclear. Então dessas, pensando em emissão de CO2, a nuclear é mais limpa. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Então, foi fazer açúcar, cana de açúcar ou álcool, sobrou bagaço. Aquilo vai para queimar, é a biomassa. O que ele está falando aqui é, como você tem cana plantada, para você conseguir esse bagaço, a cana plantada compensa esse carbono emitido, tá? Mas há emissão de carbono, mas há uma compensação ali. Cadê? Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, tá? CH4, das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. O que aconteceu, jovem? Tá caindo de novo, hein? O que eu estava falando? Agora, se você me perguntar por que emite metano, jovem, sinceramente, eu não sei. Eu vou ter que pesquisar e eu falo para você sexta-feira por que emite metano uma hidrelétrica. Nesse momento agora eu não tenho a mínima noção. No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, dióxido de carbono, principalmente, né? Quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Então lembra, existe sim uma influência do metano, parece, né? Do gás metano no efeito estufa, mas o principal gás do efeito estufa é o dióxido de carbono. E é daí que a história do metano, a gente fala que a quantidade de gado, de pecuária que a gente tem no mundo, emite muito metano dos gases,
das fezes em decomposição, isso também influenciaria. Mas o que realmente influencia é o dióxido de carbono, é poluição. Então, a hidrelétrica, alternativa A, seria uma fonte de energia limpa, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. Eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. Limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis de gás do efeito estufa, não pode ser. Poluidora, colaborando com os níveis altos dos gases do efeito estufa em função do seu potencial de oferta. E alternativa, tornando-se por referência a grande emissão de gases do efeito estufa das demais fontes geradoras. Deixa eu dar uma pesquisada aqui sobre o que eu fiquei curioso. Metano das hidrelétricas, tá? Deixa eu ver. Então, dessas alternativas a gente já pode cortar falando que ela é uma fonte alternativa, não é, tá? Uma fonte alternativa. E ela também não é uma fonte limpa, porque você tem a emissão do metano. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, se carregar. Deixa eu ver. Tô vendo aqui do negócio do metano, tá? Ele fala aqui que o metano ele é mais perigoso, ele acumula mais energia térmica, né, no efeito estufa do que o dióxido de carbono, tá? Só que 78%, acho que 88%, eu vi aí rapidão, da quantidade de gás em excesso na atmosfera, que era para ter dióxido de carbono, tá? Então, qual desses aqui seria a resposta correta? Aí você fala, professor, mas está meio confuso agora. Qual que eu vou marcar como resposta correta? Você tem que lembrar do texto como um todo. Isso aqui deve ser uma questão do Enem, tá? Se você considerar que o Brasil tem 80% da hidrelétrica e a gente tem muito mais potencial fluvial ainda para colocar energia elétrica, tá? De todas as fontes citadas ali em cima, a custo-benefício ainda é a hidrelétrica, tá? Por quê? A energia do nuclear, que seria a única que não emite nada, tá? Das que estão citadas ali, ela tem um custo caro do material do urânio, tá? Porque você tem que enriquecer o urânio para colocar ele numa... Você não tira ele do chão e coloca ele na usina. Então você tem um custo, tá? As outras usinas ali, você tem uma alta emissão de dióxido de carbono. E você já vê que a porcentagem é menor porque tem um custo. Você tem... Talvez a biomassa seria uma boa, mas você precisaria de muito material orgânico para queimar. Então, dentre essas energias aqui, é que a gente tem... Aonde que a hidrelétrica se encaixa? Ela é uma fonte eficaz, porque ela gera muita energia. Tá aí Itaipu, que não é mais a maior usina do mundo, mas ainda é a maior de produção. A da China, que sei lá quantas gargantas chama lá o nome da usina, ela é muito maior que Itaipu. Só que o Itaipu sempre está no máximo ali, quase sempre está no máximo. Então, em média, Itaipu ainda produz mais energia. É a usina de maior produção de energia elétrica no mundo. Se vocês tiverem um tempo aí, final de semana, procura no YouTube documentário de Itaipu, história de Itaipu, tem lá do History Channel. Vale a pena ver o tamanho da obra que foi feita nesse país aqui, tá? Então, onde que se encaixa? É uma fonte eficaz de energia, tá? Tornando-se o percentual de oferta e benefícios verificados. Porque na de hidrelétrica, a usina hidrelétrica, você tem a emissão do metano, tá? Só que como a grande quantidade de emissão nossa é de dióxido de carbono, a hidrelétrica ela acaba sendo uma alternativa ali viável. Limpa ela não é, tá? Então cai fora A e C. Ela é uma fonte que polui? Sim, mas dentre as outras ofertadas não polui tanto, tá bom? E aí a alternativa ela não é. A fonte alternativa é solar, eólica e coisas do gênero, tá bom? Então basicamente foi uma aula essa última aula aí foi uma aula de fontes energéticas, tá bom? É isso, gente. Tem mais 2 minutos, né? 2 minutos, só que é o seguinte: o outro exercício não vai dar tempo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Na página 140 e 141, vou até anotar aqui, tá? Deixa eu só tirar esse negócio da tela. Cadê? Página 140 e 141.
São os exercícios de trabalho de uma força. Não precisa mandar resposta, não precisa mandar gabarito, não manda nada. Tentem fazer, tá? Que sexta-feira eu vou resolver eles na aula com vocês. A gente retoma o trabalho, semana que vem a gente entra naquelas energias que eu citei, cinética e potencial. Que aí a gente vai ver cada uma de maneira separada, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Até sexta-feira, jovens, tentem fazer exercício de verdade. Eu sei que um monte de professor passa um monte de coisa para vocês e fica meio sobrecarregado, mas tentem, tá? Porque faz parte do processo aí de vocês... Não precisa me enviar nada não, só tentem fazer, tá? Se no meio do caminho até sexta aparecer alguma dúvida, vocês podem me mandar no privado, tá, professor? Eu não entendi, você pode me explicar? Aí não tem problema, mas não precisa mandar gabarito nem nada, tá? Então, jovens, é isso. Nos vemos na sexta-feira. Dezembrão tá aí, tá acabando o ano já, né? E qualquer coisa, vocês sabem como me achar. Beleza, galera? Falou, bom final de tarde e até sexta.